Muito boa tarde a todos. Estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, livro Allan Kardec, quarto livro da codificação espírita. Então, muito boa tarde a todos. Já começamos a receber os nossos primeiros espectadores já entrando na nossa live. Boa tarde, minha querida neta. Boas-vindas aqui do nosso grupo espírita a todos. E que tenhamos uma excelente tarde de estudo, de instrução, hoje de uma forma diferente, né? Minha amiga Clarinha, muito boa tarde. Clara Moniz, minha querida amiga lá de Caicó, que sempre está aqui conosco, né? Nunca falha. Então, como é que está o áudio aí? Estão me ouvindo bem? Hoje vamos fazer um pouco diferente o nosso estudo. Vamos usar aqui esse aplicativo que eu achei interessante, onde a gente vai poder compartilhar os slides do nosso estudo e vão poder ler comigo, né? Ao contrário das outras vezes, onde vocês só me observavam ler e ficava um pouco monótono. Então hoje vai ser um pouquinho diferente. Também vamos ter aqui a participação do nosso querido amigo Wesley Gama, que vai entrar aqui uns links, aqui de vez em quando, fazendo comentários, ele com o conhecimento maravilhoso que ele tem sobre o Espiritismo, muitos anos de doutrina, muitos anos de estudo, e vai contribuir hoje conosco. Então, muito obrigado, Wesley. E eu chamei o Wesley agora, faltando 10 minutos para começar o estudo. Ele, vamos, bora. Tem que ser assim, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje nós vamos continuar o capítulo 3, o céu, né? Que a gente começou semana passada, mas como é um capítulo muito extenso, então nós dividimos em duas partes. Então, segunda-feira nós estudamos os itens do item 10 e hoje vamos estudar do 11 ao 19 e finalizar esse capítulo. Algumas consideraçõezinhas aqui antes da gente começar. Não é uma palestra, é um estudo. Eu preciso muito da participação de vocês. Podem comentar que eu vou tentar aqui, como diz o ditado, rezar a missa e tocar o sino ao mesmo tempo. Eu vou tentar aqui colocar os comentários ao vivo, responder, avançar os slides, ler, mas vamos ver se a gente consegue. Então não é uma palestra, é um estudo. Vamos participar comigo, a participação é totalmente livre. Pode comentar aí na nossa página, que eu coloco o comentário aqui. Compartilhem o estudo aí. Se estiverem me assistindo pelo Facebook, clique em compartilhar para que mais pessoas possam assistir. Esse nosso estudo é semanal. Enquanto Deus nos permitir estarmos aqui encarnados ainda nessa existência, todas as segundas-feiras, se eu estiver com saúde, estarei aqui com vocês. Então, reiniciando esse capítulo, continuando o nosso estudo, item 11, o céu, onde Kardec está trabalhando a doutrina do céu, que era tão conhecida na época, no século XIX, antes do advento do Espiritismo. Ele analisou a crença que os povos tinham sobre o céu, o que seria o céu, e ele traz os conteúdos, a disciplina, como é que se diz? Ele traz o conhecimento espírita e compara. Então, começando o nosso estudo, item 11, vamos aqui iniciar a nossa leitura. Então, a reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os que são mais avançados do que outros, onde a existência se realiza em condições muito menos penosas do que na Terra, física e moralmente, mas onde são admitidos apenas espíritos chegados a um grau de perfeição compatível com o estado desses mundos. Ou seja, toda a nossa evolução espiritual, ela não se passa apenas na Terra, né? A gente pode reencarnar em outros mundos, e isso é muito bom, porque quando você passa a reencarnar em outro planeta, em outro mundo, significa que você está evoluindo, que você está se melhorando, né? E uma coisa muito importante que a gente estuda no Espiritismo e devemos sempre mantê-la em nossa mente, em nosso raciocínio, é a questão da progressão dos mundos. Os mundos progridem também, não só os seres que os habitam. Então a Terra também está em evolução, o planeta em si. Então há a evolução dos habitantes do planeta e há o progresso do planeta. E se a gente for analisar, realmente, a Terra já foi bem mais caótica do que hoje fisicamente.
Se a gente for ver a questão da época dos dinossauros, né? Que se eu não sei se foi Leon Denis que chamou de os ensaios assombrosos, que era o ensaio da vida. A época que a Terra era ainda uma massa incandescente de lava e os oceanos ferviam e chovia ácido. Então, quando estava se formando, hoje nós temos um planeta um pouco mais calmo, um terremoto aqui, outro acolá. E à medida que os séculos vão passando, o planeta vai se tornando menos denso, mais bonito. Então, há também o progresso dos mundos. É isso que Kardec fala. E são 5 os tipos de mundos, né? Que a gente estuda no Espiritismo. Eu sempre repito isso aqui. Gosto de frisar isso porque é muito importante. Escala espírita, progressão dos mundos, isso é uma coisa que é o beabá do Espiritismo. Coisa que nós devemos ter de cor. Então, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo regenerado, mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Então, há essa progressão. Todos os planetas do universo passarão ou passaram por esses cinco ciclos. Nós estamos de provas e expiações em posição para a regeneração. Continuando. Deixa eu mudar aqui o slide. Quem quiser comentar alguma coisa sobre o que nós estamos lendo, pode comentar que eu jogo o comentário aqui na tela. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, pois lá, olha bem a palavra que Kardec usa aqui, recompensa, né? Vamos frisar isso, né? A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, pois lá se está isento, não tem mais, dos males e das vicissitudes dos quais se é alvo na Terra. Ora, gente, é por isso que o Espiritismo é chamado de consolador. Você quer um consolo maior do que saber que um dia você vai evoluir, progredir e encarnar num mundo, num planeta onde não haverá mais câncer, AIDS, crise renal e outras vicissitudes corporais, onde não haverá mais guerras, egoísmo, orgulho, como a gente vê tanto hoje na Terra. Isso é consolo, isso é uma meta que a doutrina nos dá. Então, continuando. Os corpos materiais fluídicos não estão sujeitos às doenças, nem às enfermidades, nem às mesmas necessidades. Estando os maus espíritos dali excluídos, os homens vivem em paz, sem outro cuidado senão o de avanço pelo trabalho e pela inteligência. O Wesley quer fazer um comentário? Vamos colocar o Wesley aqui na nossa tela. Diz aí, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, acompanhando esse estudo do Céu e o Inferno. Muito interessante esse livro. Uma leitura, vamos dizer, obrigatória, inspiradora para a maioria dos espíritas. E esse é um ponto básico da doutrina espírita, que é a crença na vida permeando todos os orbes, todos os planetas do universo, visíveis e invisíveis, não é? Então, esse é um pilar do espiritismo. A pessoa não pode dizer, eu sou espírita, mas não acredito em vida em outros planetas, seja na dimensão e no formato que for. É uma premissa básica do espiritismo, inclusive um sinal de justiça divina, não é? A gente vê a Terra em sendo um planeta de provas e expiações, então ele funciona como um hospital, como uma escola, como um presídio para os espíritos ainda rebeldes, né, para com as suas próprias ações. Então, quando nós ampliamos esse leque para o universo inteiro, nós entendemos que existem planetas divinos, né, planetas muito mais evoluídos do que o planeta Terra, que ainda está engateando nessa passagem de provas e expiações para regeneração. Outra coisa interessante que o Rodrigo leu aí é sobre esse lance de que existem menos doenças, menos enfermidades nesses outros planetas. Por quê? Porque
todas as doenças, todas as enfermidades, se não todas, a maioria esmagadora, estão ligadas à lei de causa e efeito. E é o que nós fazemos da nossa vida. Podemos dizer que praticamente todas as doenças são psicossomáticas, ou seja, elas começam nas atitudes que nós tomamos, nas escolhas que nós tomamos na nossa vida, e isso volta de uma forma ou de outra na forma de uma enfermidade, de uma doença, buscando nos alertar para a mudança do comportamento. Perfeito, meu amigo, é isso aí. Então é uma meta, né? A gente chegar a um mundo desse é para onde nós estamos caminhando. E quanto mais a gente cultiva esses maus sentimentos que nos prendem à terra, mais tempo nós vamos ficar aqui. Então só depende de nós. E nossa amiga Clarinha acabou de comentar aqui, a recompensa será o fruto dos nossos esforços de progresso moral e espiritual. Muito bem. Só através do trabalho e dos nossos esforços em melhorarmos, conseguiremos essa recompensa. Justamente, só depende de nós. Tem até aquela música, né? Só depende de nós. Não vou cantar não quando você cantar não. Valeu, Wesley. Já já, se você quiser entrar novamente, você vai me avisar. Valeu, até já já. Tranquilo, valeu. Então, continuando aqui. Vamos lá. Quanto a esse parágrafo aqui, existe um relato impressionante na Revista Espírita, de abril de 1858, e leiam a Revista Espírita, é maravilhosa, tem cada coisa, onde Kardec entrevista um espírito que já habita Júpiter. Júpiter é um dos nossos planetas aqui do sistema solar, e segundo a descrição dele, é um mundo ditoso, um mundo do nível 4, né? Já próximo, já caminhando para Celeste, mas a descrição desse espírito, de como é a vida lá, ele dá cada resposta a Kardec. Dentre elas eu destaco uma. Kardec tem uma hora que pergunta: se levássemos o povo mais adiantado da Terra para Júpiter, que nível ocuparíamos lá? Aí o espírito responde a Kardec: o mesmo nível que povo ocupa macaco. Então por aí vocês tiram como é essa entrevista. Sensacional, vejam lá. E são 60 e tantas questões que ele faz a esse espírito, é muito boa mesmo. Então, continuando. Deixa eu ver aqui. Tem outras questões até que eu separei aqui dessa entrevista. Mas para a gente ganhar tempo, já se passaram 12 minutos, vamos adiantar aqui um pouquinho. Lá reinam a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos tentando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, o verdadeiro céu, né? Que a gente tanto sonhava antes do Espiritismo, né? Com as crenças da época. São as etapas do caminho do progresso que conduz ao estado definitivo. O que é o estado definitivo? A pureza do espírito, né? Espírito puro. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, escala espírita, leiam. É por essa razão que o mal aí domina, até que Deus queira fazer dela a morada de espíritos mais avançados. Então, gente, existe uma crença muito popular, inclusive eu já tive belas discussões com amigos meus, discussões produtivas, né? Sobre essa teoria do caos, né? Que o mundo só está piorando. E se a gente for analisar, realmente, nós durante essa transição, nós somos bombardeados por notícias, por acontecimentos que nos levam a crer que realmente tudo está indo para o buraco. Mas não. Há um progresso sutil, mas existe. Qual é a diferença do nosso tempo hoje para Kardec? Século XIX, vamos voltar só 150 anos. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Para você saber uma notícia do outro lado do mundo, você tinha que aguardar 2 meses uma carta chegar para o navio. E não era todo mundo que tinha condições de mandar uma carta. Hoje você liga aqui a televisão, você é bombardeado por notícias ruins, por
assassinatos, sequestros e muitas coisas ruins. E quando você vai se acostumando com as notícias, o que é que você cria no seu íntimo, no seu inconsciente? Que o mundo está se acabando, que tudo vai se destruir. E Rossandro, ele traz um dado interessante numa das palestras dele, Rossandro Klinge, que no século XIX, 15% da população mundial morria de guerras e violência urbana. 15%. Hoje, esse número é de 1%. Ou seja, estamos melhorando ou não? Estamos, há um progresso. A tecnologia veio para nos ajudar. Mas como nós estamos em transição para um mundo já de regeneração, aqueles que ainda insistirem nesses maus sentimentos, aqueles que ainda insistirem em praticar o mal, já vão ser exilados daqui. Isso dá outra palestra, né? Os exilados de capela, quem assistiu minha palestra também está por dentro disso, né? Então a Terra um dia vai ser como Kardec descreveu nesse parágrafo. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos viver num mundo onde vai reinar a fraternidade, onde não vai haver egoísmo, onde a igualdade vai existir porque não haverá orgulho, onde não haverá ambiciosos querendo oprimir os mais fracos. Oh, meu Deus, isso é um sonho, né? Diante de tudo que a gente vê hoje. Então, gente, não acreditar na evolução é não crer na suprema inteligência e no infinito amor de Deus. É acreditar que ele pode falhar. Já imaginou Deus, suprema inteligência do universo, amor em grau infinito por suas criaturas, cria um planeta, coloca seus filhos lá para evoluir e de repente ele perde o controle e o mundo não acontece como ele havia programado e o mundo se acaba e se destrói? Que Deus sem poder seria esse? Então, você acreditar que na teoria do caos, que o mundo vai se acabar de tanta destruição, o próprio homem vai destruir tudo, é não acreditar no poder e no amor, na inteligência de Deus. Vocês entenderam? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos prosseguir. É que eu já estou lendo aqui nos papeizinhos, não vai começar, mas vamos lá. Então, Kardec prossegue. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu, ao máximo da felicidade. Mas, antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, ele goza de uma felicidade relativa ao seu avanço. Então, a felicidade, entre aspas, que a gente sente hoje, é relativa ao nosso progresso. É uma felicidade imperfeita. Vocês estão entendendo? Tal como a criança saboreia os prazeres da primeira infância, mais tarde os da juventude, e finalmente na Gênese temos um capítulo chamado É Chegado os Tempos, São Chegados os Tempos, né, que fala sobre o progresso da humanidade. Realmente, minha amiga, é um capítulo, se não me engano, é o último capítulo, ele é sensacional. É um capítulo muito bom de se ler. Inclusive, eu já dei uma palestra sobre ele, falando sobre o coronavírus, lá por Núcleo Seara de Luz. Quem quiser assistir, só é ir para a página do Seara no Facebook e procurar que vai estar lá. Eu falo muito sobre esse capítulo, muito bem lembrado. O Wesley quer fazer um comentário? Rodrigo, muito interessante essa leitura que você fez aí, quando trata acerca da felicidade relativa. Sobre essa felicidade, né, a gente tem que refletir sobre o que os espíritos estão falando. Que tipo de felicidade? Porque o que o mundo vende é a felicidade ligada ao poder, a matéria, ao dinheiro e a fama, por exemplo, né? Esses três já consomem mais da metade dos interesses do mundo, né? Então, quando ele diz uma felicidade relativa... Não à toa ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo chamado Não Poderá Servir a Deus e a Mamon, né? Perfeitamente. Então, essa felicidade relativa tem a ver com o nosso equilíbrio interior, com a minha harmonização. Eu tenho que saber quais são as minhas metas, por exemplo, da minha encarnação, não é? Então, o barco que está sem vela, ele não sabe para onde vai. Então, eu tenho que saber quais são os valores que eu quero cultivar.
Porque tem gente aqui que está cultivando o valor de juntar o dinheiro para comprar um Hilux, né? Então, às vezes, esse é o objetivo principal da pessoa, juntar o dinheiro, e às vezes junta tanto que depois que morre, fica tentando segurar aquele dinheiro, e os filhos repartindo, né? Nos inventários da vida. Porque só o que a gente leva é inteligência e moral. Todo o conhecimento que a gente constrói, e principalmente a nossa moral, né? A nossa condição de ser consciente. Então, essa felicidade relativa, ela está onde? Na busca da meditação, na caridade, entendendo esse sentido mais profundo da caridade, né? O BIP 886, do Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, eu acho que esse é o nosso norte. O que a gente quer? Eu quero cultivar esses valores interiores. E é possível eu trabalhar o meu equilíbrio e essa minha harmonização. Assim eu vou alcançar uma serenidade, que é o que eu posso ter de felicidade relativa aqui no planeta Terra. E o Cristo, ele nos ensina: aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro, né? Tanto que André Luiz, numa das obras dele, através de Chico, ele fala sobre o processo obsessivo, né? E ele explica que os obsessores costumam atacar o nosso desejo central. Cada um de nós tem um desejo central na nossa vida. Você pode procurar o seu aí que você vai achar. E é soprando a brasa desse desejo central que os obsessores atacam o obsediado. Muito interessante essa leitura de André Luiz. Então até já, meu amigo. Quiser comentar, você vai chamar aqui. Beleza. Então, voltando aqui à nossa leitura, vamos prosseguir, né? E um comentáriozinho que eu faço a esse parágrafo de Kardec aqui é justamente isso. Quando Jesus, lá em João, nos diz, no capítulo 14, eu venci o mundo. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, ele está nos dizendo: vocês vão chegar onde eu estou. É só prosseguir, é só trabalhar na sua reforma íntima, no seu progresso individual, que todos nós chegaremos aonde Jesus está, na pureza de espírito. Então, prosseguindo aqui. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade, foi de uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os níveis é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. A bem-aventurança suprema consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que nem a imaginação mais fecunda poderia conceber. No conhecimento e a penetração de todas as coisas, na ausência de toda dor física e moral, numa satisfação íntima, uma serenidade de alma que nada altera, no amor puro que une todos os seres, em consequência da ausência de todo atrito pelo contato com os maus, e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Ou seja, o que Kardec quis dizer aqui? Quanto mais evoluído é o espírito, mais responsabilidade ele tem. E a gente tem um exemplo na nossa casa, os nossos filhos. Você não vai mandar um recém-nascido lavar uma louça. Você não vai mandar uma criança de 2 anos vasculhar a casa. Então, quanto mais evoluído, quanto mais as nossas crianças crescem, você vai atribuindo responsabilidades a ela. Do mesmo jeito é Deus para conosco. Quanto mais conhecimento, quanto mais compreensão você adquire, mais responsabilidade na obra geral da criação você vai ter. E nessa última parte do parágrafo aqui, Kardec fala que quanto mais evoluído, maior o conhecimento de Deus. Então, tudo começou na época primitiva, quando a gente ainda éramos selvagens em nossas primeiras encarnações, e a gente idolatrava Deus como o sol, como uma montanha, a fitolatria, né? Adorava divindades, aquelas carrancas horríveis. Então, hoje a gente já não entende Deus assim, nós já entendemos da maneira que o Espiritismo nos apresenta. Então, mais para frente, quando nós formos espíritos depurados, então nós vamos ter uma nova
novo conhecimento sobre Deus, nós vamos como da luz, como indescritível, os espíritos puros, os cristos, né? Eles têm um contato direto. Então, daqui para lá, ainda tem muita estrada a ser percorrida. Continuando. Ela está também nas funções em que se é feliz por ser encarregados. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus para transmissão e execução. Olha só isso que Kardec diz aqui. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus para transmissão e execução de suas vontades. Eles cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a qual só se chega pela perfeição. Unicamente os da ordem mais elevada compartilham os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Quem Kardec acabou de descrever aqui, o que vocês acham? Jesus. Então, os cristos são espíritos eleitos diretamente por Jesus dentre os mais altos da escala espírita, do topo da escala dos espíritos puros, para serem governadores dos mundos, dos planetas. Então, Jesus é um eleito direto de Deus, nosso Pai, para ser o governador espiritual da Terra. E eles tomam posse do planeta no momento que ele começa a se formar. Então, desde que a gente sabe, a ciência hoje já entende que os planetas surgem se desprendendo da própria massa nebulosa da estrela, né, que está em formação. Então, a Terra um dia fez parte do Sol, se desprendeu sob o influxo divino, a vontade de Deus, e no momento que ele se desprende, isso tudo está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. No momento que ele se desprende da nebulosa solar, da massa solar, o Cristo eleito por Deus já toma posse daquele mundo que inicia sua formação. Então, segundo a ciência, a Terra tem 4,5 bilhões, 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo. Eu não quero nem imaginar o que a gente era ainda. Então, continuando. O que vocês estão achando desse novo formato? Tá bom? Com os slides, né? Isso que Kardec, só voltando aqui, deixa eu voltar aqui, porque uma coisa interessante que Kardec descreveu aqui nesse parágrafo, 70 anos depois, Emmanuel traz o Caminho da Luz, e Emmanuel, através de Chico Xavier, nos faz uma importante revelação que vem validar este conceito que Kardec chegou, né? Então, lá no primeiro capítulo de Caminho da Luz, Emmanuel nos diz: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então aqui Emmanuel está validando, repetindo o que Kardec diz nesse pequeno trecho aqui desse parágrafo, né? Continuando aqui o nosso estudo. Item 13. As atribuições dos espíritos são proporcionais aos seus avanços. As luzes que possuem as suas capacidades, a sua experiência
e ao grau de confiança que inspiram ao soberano Senhor. Não há privilégio, não há favores que não sejam o prêmio do mérito. Tudo é avaliado pela estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que se sabe serem capazes de realizá-las e incapazes de falhar ou de comprometê-las. O que Kardec diz aqui? Que Deus é como um general que entrega as maiores e mais complicadas missões aos seus melhores soldados, né? Um ditado bem conhecido. E na parábola dos talentos, lá no Evangelho, Jesus nos ensina que o Senhor, que está distribuindo os talentos para seus trabalhadores, entrega cada um segundo sua capacidade. Então Deus jamais vai pegar um espírito imperfeito e colocar para governar um planeta. Deus jamais vai pegar um Cristo e encarná-lo para ser o diretor de uma associação de moradores de um bairro. Vocês estão entendendo? A cada um segundo suas capacidades. Continuando. Enquanto, sob o olhar do próprio Deus, os mais dignos compõem o conselho é entregue à direção dos turbilhões planetários, a outros é conferida dos mundos especiais. Isso que Kardec diz aqui, ó. Cadê? Os mais dignos compõem o Conselho Supremo. E o que Emmanuel disse aqui? Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor. Vocês estão vendo como o Espiritismo não se desmente? Então, o que Emmanuel nos trouxe em A Caminho da Luz, Kardec disse 70 anos antes na codificação. Então, Deus escolhe, elege seus espíritos mais avançados no grau de perfeição, os Cristos, e os designa a serem governadores dos planetas. Então, existe uma hierarquia divina, uma hierarquia celeste. Afinal de contas, só existe desorganização aqui, nas nossas instituições, na vida, na obra da criação, não existe desorganização, é tudo perfeito. E quando Kardec escreve aqui, direção dos turbilhões planetários, então Haroldo nos traz nas palestras dele algumas revelações que eu acho interessantes. Não existe apenas o Cristo do planeta, existe o Cristo do sistema solar. Já imaginou? Cada planetinha do sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tem o seu Cristo, seu governador espiritual. E acima deles existe o Cristo do sistema solar, a qual eles reportam. E esse reporta ao Cristo da nebulosa. E aí o Cristo da galáxia, e vai aumentando assim uma coisa que a gente não consegue mais compreender. Então há essa hierarquia. E abaixo de Jesus nós sabemos que ele tem ministros que o auxiliam no governo da Terra, espíritos altamente iluminados, puros, que o auxiliam, e assim sucessivamente. Então há uma hierarquia divina, né? Continuando, já são 5h30, vamos dar uma corridinha aqui. Vem a seguir, na ordem do adiantamento e da subordinação hierárquica, que eu falei agora, hierarquia celeste, né? As atribuições mais restritas daqueles que são encarregados das marchas dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, da impulsão de cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até os mais ínfimos detalhes da criação. Neste vasto e harmonioso conjunto, a ocupação para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades, ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque é um meio de progresso para os espíritos que procuram elevar-se. Ora, o que Kardec disse aqui? Que existe trabalho para todo mundo. Existem tarefas, missões, e é muito importante, nós somos tarefeiros, nós não somos missionários, né? Missionário é um Chico Xavier, é uma Madre Teresa. Então nós temos tarefas, nós como espíritos imperfeitos, somos tarefeiros. As missões já são uma coisa mais avançada. E minha amiga Clarinha está botando aqui, que foi muitas hierarquias nos mais diversos mundos, com certeza. E vai de Deus até o átomo, né? Até o verme, e assim por diante. Então,
Quando Kardec fala aqui, Marcha dos Povos, a gente, quando lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê lá que o verdadeiro presidente do Brasil se chama Ismael. Que é isso, Rodrigo, que você está dizendo agora? Leia o livro. Então, cada país tem o seu mentor, o seu governador espiritual de cada país. Os Estados Unidos tem um dele, a França, a Inglaterra, a China, o Brasil. O nosso governador, o nosso presidente espiritual é o Espírito Ismael, altamente evoluído. E nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há diálogos entre ele e Jesus. Ele chega emocionado, triste, porque o Brasil começou a escravidão e Jesus o instrui. É muito bonito esse livro. Então, quando Kardec fala aqui, espíritos encarregados das marchas dos povos, é disso que ele fala. Proteção das famílias dos indivíduos, os nossos queridos espíritos protetores. Né? Cada um tem o seu, nós temos o nosso anjo guardião, e é muito importante a gente orar para ele. Eu espero que o meu esteja aqui próximo a mim, me orientando, me instruindo, me ajudando aqui nesse estudo. E a gente tem que estar sempre com nossas atitudes, nos esforçando para mantê-los próximos de nós, porque são espíritos da ordem dos bons, da segunda ordem da escala espírita, são experientes, nos amam, querem nos ajudar, e quando a gente diz isso, o pressentimento é um conselho íntimo de um espírito que lhe quer muito bem. Então, ouçam seu coração, ouçam seus pressentimentos, que é eles conversando conosco. E Kardec fala aqui, diversas operações da natureza. Existem espíritos que dirigem o clima, como eu acabei de falar, Jesus tem a sua hierarquia abaixo dele, até os espíritos que dirigem o clima do planeta. Então, quando há um furacão, não creiam que aquilo começou ao acaso. Quando há um terremoto, não creiam que isso começou sem querer. Há uma direção nos fenômenos do os atinge, Jesus acorda e com apenas uma mão ordem do Cristo do planeta, né? Por isso que a tempestade se acalma. O Wesley quer fazer um comentário? Vamos lá, meu amigo, diga aí. Opa, meu querido. Deixa eu ver aqui. Volta aí no texto, Rodrigo. Deixa eu colocar. Desce o outro parágrafo agora. Tá aí. Isso. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades. É interessante notar também essa dualidade que existe, por exemplo, entre aquela ideia do descanso eterno, né? Então, isso no Espiritismo é bem colocado, que o trabalho é que é o verdadeiro descanso eterno. Você trabalhar numa coisa em que você se sinta útil, né? Então, essa ideia de que você vai chegar no plano espiritual e vai deitar numa rede e ficar tomando água de coco, né? Vai se aposentar. Uma hora você ia abusar de fazer isso, né? Então, Jesus dizia, meu pai trabalha e eu trabalho também, né? E o maior prazer que o espírito pode ter é, com certeza, auxiliar Jesus nesse processo de transformação do planeta Terra, né? Esse detalhe que eu queria trazer para a gente. Perfeito, perfeito. Então, há essa hierarquia e existem muitos trabalhadores reportando ao Cristo tudo que acontece nesse planeta. Dos mais baixos, das mais pequenas coisas até as maiores coisas. E ele nos ensina que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Então, há um controle geral, né? Valeu, meu amigo. Quiser voltar, é só chamar aqui. Continuando, vamos lá. Item 14. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há as de todos os graus de importância entregue aos espíritos de todas as ordens. Gente, Kardec fala o tempo todo na codificação esses termos ligados à escala espírita. Item 100, questão 100 do Livro dos Espíritos. Vamos aprender a escala espírita, é muito importante. Se você não entender a escala espírita, você não entende o que Kardec diz aqui. Quando ele fala
de todos os graus de importância entregue aos espíritos de todas as ordens. Você que nunca leu a escala espírita, o que ele quer falar com ordem? Então, é muito importante. Daí se poder dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir seus filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que se encontram muitas falhas, prevaricações, renúncias, mas que prejudicam apenas o indivíduo e não o conjunto. Então, o que Kardec diz aqui? Só porque nós somos imperfeitos da terceira ordem, da escala espírita, a gente não tem a obrigação perante a obra da criação? Claro que temos. E André Luiz nos ensina no livro Evolução em Dois Mundos que nós somos co-criadores em plano menor. E os Cristos são co-criadores em plano maior. Então é muito importante a gente saber que nós temos sim obrigações perante a obra divina, né? 15. Todas as inteligências concorrem, portanto, para a obra geral. Seja qual for o grau a que tenham chegado, a cada uma na medida de suas forças, a cada um segundo sua capacidade, né? Parábola dos talentos. Umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Em toda parte a atividade, do ponto mais baixo até o mais alto da escala, todas se instruindo, se ajudando mutuamente, estendendo a mão umas às outras para atingir o cume. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Em outras palavras, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pela purificação e continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Então aqui, tarefas e missões, elas são obrigações de espíritos, tanto na encarnação quanto na erraticidade. Né? Como eu acabei de falar agora há pouco sobre os nossos espíritos protetores, eles estão em missão, eles estão nos auxiliando, estão executando tarefas que os também fazem progredir no mundo espiritual. Então não há apenas progresso no estado de encarnação, existe progresso e tarefas do lado de lá também. Então a fraternidade entre os espíritos, outra coisa que a gente pode refletir sobre esse parágrafo, a fraternidade entre os espíritos de todas as ordens é vontade divina, porque um ajuda o outro com as experiências adquiridas, principalmente os mais experientes para os menos evoluídos, né? Todos se ajudam. Então, quanto mais evoluído é o espírito, maior a compreensão da caridade. E a caridade, como o Wesley falou agora há pouco, perdão das ofensas, benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições alheias. Quanto mais o espírito evolui, mais esse conceito de caridade, tal qual entendia Jesus, faz parte do seu ser. E é por isso tudo que o orgulho e o egoísmo são contra a lei divina. Porque tudo concorre para o bem, tudo concorre para o progresso, tudo concorre para a luz. Por isso que o nome do livro de Emmanuel é A Caminho da Luz, né? Continuando, o pessoal está comentando tão pouco hoje, poucos comentários. Vamos lá, gente, senão vira palestra. Em toda parte, portanto, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inúmeras legiões de seres rabiosos, visíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão arrebata de admiração e de alegria as almas desprendidas da matéria. Em toda a parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Traz em si os elementos de sua felicidade, relativa à categoria em que se coloca, em que o coloca de adiantamento. Gente, então tem muita coisa que a gente sequer imagina que existe. Há tanta beleza, tanta luz. E a questão
na entrevista de Kardec ao Espírito de Júpiter, que eu citei agora há pouco, uma das perguntas é, o que falar, em outras palavras, lógico, eu não lembro o texto exato, Kardec pergunta, nossas artes, e o Espírito responde, vossas artes são para nós como diversão, é um artifício que vocês usam para esconder vossas dores, ou seja, o que a gente acha bonito e belo aqui na Terra é brincadeira para eles lá. É como a gente vê os filhos brincando de carrinho e de boneca. Então há muito mais coisa ainda para a gente descobrir, há muita coisa no universo que a gente sequer imagina que existe. E na questão 55, desculpa, deixa eu desligar aqui a ligação. Quem sabe faz ao vivo. A pessoa ligando aqui para mim. Só um instantinho. Live é live, né? Então vamos lá. Então na questão 55, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se todos os globos são habitados. E aqui ele está falando, né? Em toda parte, tanto a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado. É baseado nessa revelação que se torna um dos princípios da doutrina espírita, né? Todos os planetas do universo possuem vida. Vamos adiantar mais um pouquinho. A felicidade deve-se às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio onde eles se encontram. Ela existe, então, em toda parte onde há espíritos capazes de ser felizes. Nenhum lugar circunscrito lhe é designado no universo. Seja qual for o lugar onde se encontrem, os puros espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Então, meus amigos, felicidade, ela se constrói. Felicidade não se encontra. A felicidade vem de dentro de nós mesmos. Ela tem que ser construída por cada um de nós. E Clarinha, nossa amiga, comenta aqui. Achei perfeito esse trecho que vincula a felicidade como do nosso grau de progresso. Exatamente. A nossa felicidade ainda é imperfeita. Se você for um espírito puro, você vai gozar da felicidade pura. Então, de acordo com o nosso entendimento, nós vamos ficando felizes ou não, né? Continuando aqui. E só um comentáriozinho aqui, eu esqueci, nesse último parágrafo aqui. A felicidade deve às qualidades próprias do indivíduo. A gente costuma ver muitos relatos sobre Jesus, de Jesus agressivo, triste, arrependido. Eu não consigo imaginar um espírito daquela magnitude, da grandeza de um Cristo, sem não estar sempre sorridente. Certamente estava sempre feliz, sereno, sorridente, exalando o amor de seu olhar. Então você acreditar que Jesus era agressivo, dava tranco nas pessoas, era chato, não faz sentido, né? Porque Kardec diz aqui que a felicidade deve-se às qualidades próprias dos indivíduos. Então Jesus, como é um Cristo, ele estava em constante estado de alegria e de felicidade, mesmo estando no meio de nós. Wesley quer entrar no... Vou saindo, meu amigo. Obrigado. Valeu, meu querido. Você quer se despedir aqui? Deixa eu colocar aqui na... Muito obrigado, viu, pela ajuda. Foi muito boa a sua participação. Beleza, querido. É sempre um prazer, né? Vamos manter esse estudo. Essa ideia do estudo semanal é muito bom. A gente está aí na segunda com o seu Céu e Inferno. Na quarta-feira tem a série psicológica de Joana de Ângeles. E vamos aí todo mundo junto, né? Construindo esses saberes que são importantes demais para a nossa vivência, não é isso? Tá bom? Até a próxima, então. Obrigado. Até a próxima. Sempre que quiser entrar participando aqui, só é avisar, que a gente lhe chama. Valeu. Beleza. Tchau, tchau. Então, continuando aqui, vamos lá. Vamos adiantar a apresentação. Nossa, como o tempo está passando rápido. Vou dar uma corridinha aqui para a gente terminar dentro da hora, viu, gente? Então,
Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se fosse tirada apenas de si mesmo, se não pudesse compartilhar com os outros, seria egoísta e triste. Ela está também na comunhão de pensamentos que unem os seres simpáticos. Ou seja, o que Kardec quis dizer aqui? Que a fraternidade complementa a felicidade. Né? Não há alegria na solidão. Então, se você está sozinho e fala do mundo e diz que está feliz, você não está correto com a verdade. Kardec afirma aqui que a felicidade não pode ser tirada apenas de si mesmo. Os espíritos bem-aventurados, atraídos uns para os outros pela semelhança das ideias, dos gostos, dos sentimentos, lei de afinidade, né? Formam vastos grupos ou famílias homogêneas, nas quais a individualidade irradia suas próprias qualidades e é penetrada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se dedicarem à sua missão, ora se juntam num ponto qualquer do espaço para comunicarem uns aos outros o resultado de seus trabalhos, ora se reúnem em volta de um espírito de uma ordem mais elevada para receber seus conselhos e suas instruções. Que bonito, né? Embora os espíritos estejam em toda parte, os mundos não são os centros onde eles se reúnem de preferência. Olha só o que Kardec está dizendo aqui. Devido à analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam, em torno dos mundos avançados são abundantes os espíritos superiores. Em torno dos mundos atrasados pululam os espíritos inferiores. Hashtag nós. Então não existe espíritos pelo espaço sem casa. Cada um tem o seu lugar, tem o seu planeta a qual ele se adequa, a qual Deus designa para habitar. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, então, de alguma forma, sua própria população de espíritos encarnados e desencarnados, a qual se alimentam, na maior parte, pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores. Olha só isso aqui, essa revelação. Onde os espíritos são mais apegados à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Entretanto, nos mundos, centros de luz e de felicidade, espíritos se desprendem rumo aos mundos inferiores para semear neles os germes do progresso, trazer a consolação e a esperança, reanimar as coragens abatidas pelas provações da vida e às vezes encarnam-se neles para cumprirem sua missão com mais eficácia. Aquilo que eu falei agora há pouco, são missionários, né? Então, segundo Emmanuel, há aproximadamente 18 bilhões de espíritos ligados à Terra. Mas hoje a gente só tem 8 bilhões encarnados. Então existe uma fila muito grande. Por isso que a gente tem que aqui a atual existência. Uma chance muito grande que dá de estarmos mais uma vez progredindo através da experiência na carne. E no item 18, já está quase terminando, nesta imensidão sem limites, onde está então o céu? Lembrando que o nome desse capítulo é o céu, né? Está em toda parte. Nenhuma cerca lhe impõe limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes abrem-lhe o caminho. Os vícios proíbem-lhe o acesso. Então, gente, a grandeza infinita do universo apresentada a nós pelo Espiritismo nos abre a mente. Então o céu passa a ser outra coisa. Aquilo que Kardec tão bem falou na primeira parte, né, que a gente estudou semana passada, quando ele nos instrui. Ao lado deste quadro grandioso que povoa todos os cantos do universo, dá a todos os objetos da criação um objetivo e uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um imperceptível ponto do espaço, que nula mostra, começando num dado instante para acabar igualmente um dia
um mundo que a sustenta, não abarcando assim senão um minuto na eternidade. Como ela é triste, fria e glacial, quando nos mostra o resto do universo antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperante pela pintura que faz, do pequeno número de eleitos devotados à contemplação eterna, enquanto a maioria das criaturas é condenada a sofrimentos sem fim. Como ela é aflitiva para os corações amantes, pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, disse, pensam somente em sua felicidade. As que são desgraçadas, em suas dores. É de espantar que o egoísmo reine na terra quando é mostrado no céu? Quão estreita é então a ideia que ela dá da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Então, meus irmãos, nossos maus sentimentos, eles são influenciados em parte pela má interpretação do que existe após a morte. Então, essa crença que acompanhou a humanidade durante todo o progresso dos séculos é o que fez o mundo acreditar que não existe nada além da vida, ou que parte dele acreditasse que o céu estava aqui próximo à terra, que além dele não existia mais nada. Então, a crença no céu, difundida pelas religiões ao longo dos séculos, né, apequenou nossas mentes, né, nos fez criar um pequeno mundo em volta de nós, nos tornando mais egoístas. E para finalizar, quão sublime é, ao contrário, a ideia que o Espiritismo dá. Como sua doutrina engrandece as ideias, amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Inicialmente a razão. A revelação em seguida. Depois, concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus, das quais uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma fica para trás e avança, o bom senso diz de que lado está a verdade. Que em presença das duas, cada um, em seu foro íntimo, interrogue suas aspirações, e uma voz interna lhe responderá. As aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas então, por que Deus, desde o princípio, não lhes revelou toda a verdade? Pela mesma razão de que não se ensina à infância o que se ensina à idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período da humanidade. Isso aqui é muito importante. Deus a proporciona às forças do Espírito. Aqueles que hoje recebem uma revelação mais completa são os mesmos Espíritos que têm uma revelação parcial em outros tempos, mas que desde então cresceram em inteligência. Por isso que Jesus nos diz, não vim destruir a lei. Nós estamos sempre sendo atualizados de acordo com o nosso progresso. E Deus sempre atualiza suas leis para nós, e o último grande upgrade que Deus mandou para a Terra foi a doutrina espírita, que veio para ficar e nos abre as mentes. Então, existem as idades da humanidade, né? A humanidade já esteve na sua infância, que recebeu a revelação através de Moisés, entrou em sua adolescência, onde o Cristo veio e trouxe o Evangelho, e agora a humanidade em sua idade adulta recebe a revelação espírita, a terceira revelação, que pouco a pouco vai se espalhando pelo mundo, nos corações daqueles que buscam a lógica e a razão. Então, antes que a ciência lhes tivesse revelado as vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam eles compreendido a imensidão do espaço, a realidade dos mundos? Acompanhe o raciocínio de Kardec. Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, teriam eles podido desalojar o inferno de seu centro e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo,
teriam eles podido compreender que não há nem acima nem abaixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, teriam eles podido identificar-se com a vida espiritual? Conceber, após a morte, uma vida feliz ou infeliz, de outro modo que não num lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era demasiado vasto para seu cérebro. Era preciso reduzi-lo a proporções menores para colocá-lo sob seu ponto de vista, sob a condição de estendê-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade. Ela era sábia, então, hoje é insuficiente. O erro é daqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se fossem crianças. Então, meus irmãos, a gente não consegue ensinar, o que Kardec quis dizer aqui? A gente não consegue ensinar a equação de segundo grau na pré-escola, não adianta. Na pré-escola a gente vai ensinar a cantar musiquinhas, beabá, musiquinha de alfabeto. Quando os jovens estão no ensino médio, é que você vai, porque a pedagogia nos instrui a ensinar a matemática, a física, a química. Da mesma forma, a humanidade, na medida que progride, a ciência avança. Mais coisas são reveladas, mais coisas são autorizadas a serem reveladas aos homens. Então é necessário o amadurecimento, né, para que as novas coisas sejam aprendidas. E assim, Kardec encerra esse belíssimo capítulo, que nós precisamos de 2 aulas para estudá-lo. Este é o conceito de céu, segundo o Espiritismo, que Kardec traz nesse capítulo 3, o que é o céu, nos fornecendo uma nova visão, nos fornecendo um novo sentido para o que existe fora do que a gente pode conceber, do que a gente pode observar, um novo universo. O Espiritismo nos mostra a imensidão, a infinidade da criação, e que o céu não é apenas isso que a gente consegue enxergar acima das nuvens. O céu, no seu sentido filosófico, espiritual, é algo muito maior, como algumas vezes o próprio Kardec nos diz aqui, ainda não é possível a gente sequer imaginar, mas existe. E tem muito mais coisa além do que a gente, do nosso pequeno orgulho, pode conceber. Então, meus queridos, espero que tenham gostado do nosso estudo de hoje, esse novo formato. Se gostaram, deixa aí o feedback, que nas próximas aulas a gente faz dessa mesma forma. E quarta-feira, depois de amanhã, nós aqui na nossa página do Facebook vamos ter uma palestra bem interessante comigo, diferente de tudo que vocês já viram até hoje, onde, de uma forma original, a gente vai analisar os ditados populares e de acordo com os ensinamentos do Espiritismo. Então vai ser uma palestra bem gostosa, bem interessante, depois de amanhã, quarta-feira, às 17 horas, aqui na página. Estejam todos convidados. Então, até segunda-feira que vem, se Deus nos permitir, continuaremos o estudo desse livro maravilhoso e vamos entrar no assunto o inferno. Então, muito interessante para ampliarmos o nosso conhecimento, a nossa capacidade de raciocinar e de professar a doutrina que tanto nos consola. Então, muito obrigado a todos pela companhia e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Valeu. Até lá.